E aí, minha amiga, como é que é aí na sua casa, hein? Quais são as principais regras que você coloca para os seus filhos? Agora fala a verdade aqui pra gente no nosso Facebook. Eles cumprem direitinho, hein? É difícil, hein? Bora bater um papo sobre esse assunto? Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Elza Leite e a mamãe Ana Cláudia. Isso. Mãe de quatro meninos. Imagino como é que é na sua casa. Tem regras ou não tem regras? Como é que é? Tem que ter regras. Tem que ter, né? Porque senão desanda tudo. Agora, como é que são essas regras? Principalmente se tratando de homens. Eu me coloquei no seu lugar, eu imagino a confusão que deve ser. É difícil dar conta, né? É muito difícil, não vou mentir não, gente. Mas assim, o Davi já tem 12 anos, é rapazinho. Então ele já acorda, arruma a cama. Ele me ajuda muito com os pequenos, né? E os pequenos acabam que espelhando no mais velho. Ele é um menino muito bom. Então, igual você falou, em questão de regras. O Davi é o mais velho, então, de todos. Isso. A gente conversa muito, eu fui criada com muita rigidez. Então, eu falei assim, não vou fazer assim com meus filhos, eu vou pro outro caminho. Tudo é mais conversando e dá super certo. Que tipo de rigidez existia na sua criação quando você era criança? É mandar, você é obrigada a fazer isso, vai fazer isso agora, nesse momento. Eu não sou, se falar assim comigo, eu não faço. Até alguém me falar alguma coisa, vai fazer isso, depende do tom de voz, eu não vou. Então, ninguém me manda, né? Ninguém me manda. Eu senti, não, assim, manda, senti, vai fazer isso. Isso. Era desse jeito. Isso. E meu filho mais velho, se falar assim com ele, não faz também. Então, você tem que relaxar. Davi, vai lá e faz isso pra mim, faz isso. Então, tudo conversando. Então, flui bem melhor do que você ficar nessa rigidez. Entendeu? Elza, como essas regras são vistas, hein? Isso faz bem, isso é importante ou não? Olha, na educação positiva, a gente prima aqui, a educação ela tem que vir do exemplo, a criança precisa de limite, mas de forma respeitosa. Então é importante que os pais tenham sim uma rotina. A rotina é indispensável para que o funcionamento da casa ande muito bem, que a mãe fique menos estressada, que o ambiente seja leve. Ele vai contribuir aí para o desenvolvimento neurológico da criança. A criança vai aprender a lidar com a realidade, lidar com as frustrações, com os desafios de dentro da casa, com os próximos desafios da vida dele. Então, é importante que se tenha. Só que a gente tem que entender que as coisas têm que ser feitas de forma respeitosa. A gente pode conversar, a gente pode orientar, a gente pode mostrar o caminho para a criança. Você não precisa gritar, você não precisa bater para que o seu filho aprenda. Senão, acontece o bloqueio. Exatamente. Em vez da coisa funcionar, ela anda para trás. E, Ana Cláudia, eles cumprem as regras que você coloca, como, por exemplo, você falou agora de arrumar a cama. Qual outra regra mais que eles precisam fazer? Questão, eles estudam à tarde, os mais velhos, né? Então, de manhã tem uma regra, tem que me ajudar com a cozinha, lavar vasilha, porque não é serviço escravo, né? É um serviço normal, para mim, no meu ponto de vista. E cuidar do quarto deles, seguida, dever de casa. E depois pode ir para o computador, sobrar um tempo, né, nesse intervalo. Mas geralmente quando eles retornam da escola, que é liberado o computador para eles. E eles cumprem? Cumprem. Todos eles? Todos eles. E se não cumprir? Aí tem o castigo, né? Mas assim, eles, como eu tô falando, eles sempre cumprem. Eles são bem bonzinhos, assim, não são esses meninos rebeldes, não. Não tô mentindo porque é real. E eu não coloco castigo neles, de verdade. Eu não sou de aquela mãe, tá de castigo, vai fazer isso, entendeu? É mais a questão do computador. Se não fizer, não vai usar, não vai jogar. É mais isso, assim. E aí, Elza, nem sempre as mães têm esse sucesso, assim como a Ana Cláudia. Lá em casa, por exemplo, eu tô tentando ensinar pra Maitê, saiu do banho, pega a roupa suja, vai colocar lá na área de serviço. E aí, todo dia, Maitê, tá ali a roupa. Aí essa semana eu fiz ela fazer esse trajeto 10 vezes. Eu falei, agora ela vai aprender. Pois ela foi e fez 10 vezes. Não sei se aprendeu, vou saber hoje à noite. Mas e aí, se não fizer, Elza, qual é o caminho? A realidade é que a gente vive de causa e efeito. Toda ação, ela vai ter uma reação. Então, desde pequeno, a criança tem que entender que se ela não fizer a tarefa, eu não gosto nem de chamar de obrigação, nem de regra. Olha, sua tarefa, sua responsabilidade é arrumar o seu quarto. Então, ela tem que entender que se ela não fizer aquilo, ela vai sofrer alguma consequência.
Antes a gente apanhava, era colocado no milho, de castigo, a coisa era mais pesada. Então, assim, a gente chama de reforço positivo e negativo. Às vezes a gente extrai da criança aquilo que ela gosta muito. Por exemplo, gosta muito do computador. Olha, filho, você não cumpriu a sua parte, então eu também não posso cumprir a minha. A gente vai negociando com a criança. Por exemplo, o exemplo da sua menina, da Maitê. Pega, mostra como se faz, leva e insiste. Porque até a Mas criança... eu já estou uns 2 meses insistindo nisso. E aí a gente parte lá para a questão da causa e efeito. E aí? A mamãe já conversou com você. Já Por que você não está fazendo? Agora está na hora da mamãe. Tem uma conversa mais, né, direta. E a Maitê entender que ela talvez perdeu alguma coisa, deixou de ganhar alguma coisa, porque ela também não cumpriu a parte dela. A gente vai lidar com frustração a vida toda. Se a gente não passar por isso na infância, a tendência é que a gente se torne adultos extremamente com baixa tolerância à frustração, e a gente está vendo aí na mídia, vira e mexe, menino que não tem tolerância à frustração acaba cometendo besteira. Pois é, e quando a mãe ainda assim tira algo, tira o computador e a criança não consegue absorver aquilo. Acho que eu estou expondo a Maitê, né? Roberta, a gente tem crianças que são, sim, mais desafiadoras. Às vezes a gente precisa de uma impostação de voz um pouco mais firme, um olhar um pouco mais direcionado, precisa chamar o pai para que participe também do processo. E se a coisa se der com a criança que tem muita dificuldade de se colocar diante de regras, é bom a gente caminhar essa criança, às vezes, para um psicólogo, para um neuropsicólogo, para entender se ela não tem aí um TOD, algum TDAH. Por quê? Porque é muito comum, às vezes fica batendo no menino, fica insistindo no menino, o menino tem essa dificuldade de receber ordem mesmo por conta de algum transtorno. Estou dizendo que é o caso, mas a gente precisa analisar. Geralmente funciona. Geralmente funciona. É isso aí. Porque para outras coisas funciona, na hora de pegar a xícara suja e botar na pia funciona, então a gente tem que ser insistente. Da idade também, qual a idade da sua? 7. Já Então, ela tocou num ponto interessante. A partir de qual idade que a gente pode começar envolvendo as crianças nessas regras? Desde 1 aninho. Por exemplo, tá brincando ali, agora é a hora de guardar o brinquedo. A mamãe vai pegar o brinquedinho, vai botar na caixinha do brinquedo. Ficou mais velho um pouquinho, deixa a fruta à disposição, o biscoitinho, filho, agora você vai pegar aqui a sua fruta, o seu biscoito, a sua aguinha. Para quê? Para gerar autonomia na criança, independência na criança. Vai crescendo, agora você vai cuidar do bichinho, você vai arrumar o seu quarto, você vai tirar o lixo, enfim, participar das atividades domésticas. Por quê? Como que a gente sabe que o serviço que a gente está ensinando, né, aquela tarefa que a gente está aplicando, condiz com a idade, Elza? Olha só, existem algumas regras, mas toda regra tem a sua exceção. Por quê? Cada criança tem um limite, cada criança tem uma capacidade de absorção e aprendizado. Então, a gente não pode comparar a nossa criança com a criança do outro. Vai testando e vai vendo se o seu filho está conseguindo absorver aquelas informações. Na medida que ele conseguir fazer, você vai colocando mais responsabilidade para que ele se desenvolva. Entende? Então, por exemplo, existem crianças que a gente vê com 7 anos já começa a ajudar o pai e a mãe na cozinha, cortando alguma coisa, pegando alguma coisa mais quente, mas depende do filho que você tem. Tem criança que já é mais frágil, já é mais distraída e não convém fazer esse tipo de atividade. Olha só o comentário que a gente tem aqui da Débora Abreu. Ela diz: aqui em casa também tenho regras, né? Meu filho de 8 anos tem a tarefa dele de todos os dias arrumar o quarto dele. Eu acho super válido, pois ele cresce com uma certa responsabilidade. E a pequena de 3 anos, a tarefa dela é juntar os brinquedos. Você também divide assim na sua casa, conforme a faixa etária? Exatamente. Por isso que eu perguntei da questão da idade, né? Os menorzinhos, e tem essa questão dos brinquedos. Quando eu acordo, você vai fazer isso, vai juntar os brinquedos da casa. Davi, vem comigo na cozinha. Cada um vai fazendo justamente conforme a idade, que tem coisas que eu não posso pedir, né? É muito importante que a gente coloque a criança no lugar de cooperadora. Por quê? Porque ela vai entender que aquela família, aquela dinâmica é uma equipe. E a gente precisa da participação dos pais, dos homens também, porque fica tudo muito em cima da mãe. O pai também tem que mostrar como é que funciona uma equipe, ou seja, dentro do lar, cada um tem que ter o seu papel, e o seu papel precisa ser apresentado para a criança. Então você coloca ela como cooperadora, olha, a sua parte, o seu papel é esse aqui, essa é a sua responsabilidade, que ela vai se sentir pertencente àquele núcleo, ela vai se sentir importante. E a gente tem que começar a separar elogio de incentivo. O elogio geralmente está movido nos nossos interesses. O menino vai lá, pega uma água pra gente,
a gente sacia a nossa sede e fala, nossa, você é maravilhoso, meu filho é muito bonzinho. Foi só pra você, ele não aprendeu nada com aquilo. O incentivo é o seguinte, filho, vai lá, pega água pra você, bebe um copo d'água porque faz bem pra tua saúde e traz um pra mamãe. Ou seja, ele está se beneficiando também. Então, a criança, na dinâmica da casa, ela tem que entender que ela está fazendo aquilo não é pela mãe e pelo pai, ela está fazendo por todos. Muda tudo. E isso vai naturalizando, né? Cresce com essa responsabilidade. Não vira um peso. A gente tem adolescentes, por exemplo, que a mãe e o pai reclamam, olha, meu filho não faz nada, só fica num videogame, não tira a cueca e bota pra lavar. Por quê? Porque você não ensinou. Lá em casa já tem até que puxar alguma coisa pra ajudar a lavar a louça. Exatamente. E a criança vai errar. Deixa a sua criança errar. Quando você começou, você também não sabia tudo. Então, a criança ela pode errar. Você só tem que ter cuidado para não ficar criticando demais, interrompendo. E aqui, a mãe suficientemente boa é aquela que ela vai gerando independência na criança. Então, a criança vai errar, o que ela vai fazer? Ela vai repetir. Você só tem que ter cuidado para não ficar criticando, sabe? Humilhando a criança o tempo todo, porque ela fez algo que não está dentro da sua expectativa. A gente tem que ter cuidado com as expectativas exageradas que a gente deposita nos nossos filhos também. Certo. Né? Tivemos uma aula aqui hoje. Exatamente. Né? Gostou também, Ana Cláudia? Nossa, maravilhosa. Obrigada pela participação de vocês. Beijo. Beijo, Obrigada tá? também pela sua Obrigada a presença. você. Volte sempre, tá? Obrigada.